Olá pessoal, meu nome é Fabrício, tá? Sou professor aí da disciplina de Estudos Avançados de Manutenção de Software, Manutenção e Configuração de Software. E hoje estamos começando aí um material aí, um review de terminal, no caso, né? Então, como vocês já ouviram falar, a gente tem várias formas aí de interagir com o sistema operacional. Então, no caso, a gente normalmente interage através de interface gráfica ou modo gráfico. Então, a gente também pode interagir via terminal. O que seria o terminal, né? No caso, mais especificamente o Bash, que é o nosso ícone hoje, o nosso assunto abordado nessa aula de hoje. No caso, o Bash é um interpretador de comandos, ou seja, é aquele meio que a gente pode utilizar comandos inseridos via teclados. Esses comandos serão previamente interpretados e enviados ao kernel. O kernel, por sua vez, vai fazer essa solicitação ao recurso de hardware correspondente. Na verdade, a gente não usa só comandos individuais, né, no terminal. A gente pode também utilizar uma linguagem chamada script, que é uma linguagem onde a gente define uma série de comandos organizados naquela forma que eu desejo que eles sejam executados, e eu posso armazenar isso em um arquivo, e esse arquivo pode ser depois executado e a sequência de comandos inseridos dentro dele vão ser executados daquela forma pré-definida. Então eu tenho várias maneiras então de utilizar o meu bash, meu interpretador de comando, ou modo texto, né, também. Então agora a gente vai ver alguns comandos aí, alguns comandos de introdução ao terminal, tá? Então eu estou usando aqui a distribuição Ubuntu Linux, né? Então no caso aqui, para chegar ao terminal, eu utilizo aqui o meu menu principal, né? Ou painel inicial, e através dele eu posso estar digitando o terminal, ou as introduções ao terminal, ou posso basicamente acessar ele já como sendo algum aplicativo que foi usado recentemente. Caso ele não tenha sido usado, digitar ali terminal e eu vou ter acesso ao terminal. Bom, entrando no terminal, tá? A princípio a gente vai ver alguns comandos, e a princípio a gente vai ver com alguns comandos referentes a informações, né, sobre o terminal, informações sobre o usuário, informações sobre localização, meios de visualização de informação, navegação, como navegar dentro do terminal. Então isso vai ser importante. Então a primeira informação que a gente tem aqui no terminal é o nosso prompt, a nossa linha de entrada de comandos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma identificação, por exemplo, Fabrício, @Fabrício, netbook, um til e um cifrão. Então isso está me indicando o seguinte: esse Fabrício aqui, ele está estabelecendo que eu estou logado como usuário Fabrício, e esse Fabrício notebook está informando que eu estou acessando a máquina Fabrício netbook. Então, e esse cifrão aqui no finalzinho, ele me indica que eu sou um usuário, e esse usuário ele só tem permissões de uso para informações referentes ao seus próprios dados. Ele não pode estar usando dados referentes a outros usuários, tá? Então isso é importante. Falando, né? No caso, como eu estou logado como usuário, então esse usuário ele só tem permissões de acesso aos seus dados individuais. Não pode estar utilizando e nem acessando e nem alterando arquivos e dados referentes a outro usuário. Então vamos começar aqui a usar um pouquinho do terminal, tá? Por exemplo, algumas informações. Por exemplo, eu gostaria de saber onde eu estou nesse momento, né? Em que local eu estou. Então, que informação eu posso também receber referente à identificação em que local. Se eu estivesse no ambiente gráfico, por exemplo aqui, na pasta pessoal, seria fácil de identificar onde eu estou
porque eu estou usando um ícone, né, um elemento gráfico que já tem um nome pré-definido, e esse é um meio de identificar então em que local eu estou. Então isso fica mais fácil. No modo texto eu tenho que utilizar comandos para isso poder ser visualizado. Então isso é importante a gente já se acostumar com essa parte de comandos específicos para determinadas atividades. Então a primeira dica que fica também, já falando do terminal, que temos que ter cuidado, principalmente, que o nosso terminal, o nosso interpretador Bash, no caso, ele é sensível a letras maiúsculas, né? Então, por exemplo, vou dar o comando que vai me exibir onde eu estou, que é o pwd. Então, dando pwd, ele vai interpretar o comando que eu digitei. Após a digitação, eu tecleio o Enter, ou seja, o Enter, que é o comando de execução. Ele interpretou esse comando, o Bash interpretou, e automaticamente ele exibiu a saída desse comando na linha abaixo, indicando que eu estou dentro do subdiretório Fabrício, que pertence ao diretório Home, que é o diretório onde ficam todos os diretórios referentes aos usuários, né, como se fosse o diretório casa, né, o diretório onde ficam todos os diretórios dos usuários, que pertence ao barra, que é o raiz. O raiz, na verdade, é a referência à minha unidade de disco principal, né? Seja ela mecânica, sólida, seja o local onde está o meu sistema, o raiz. Como eu tinha falado que o Bash ele é case sensitivo, ou seja, ele não interpreta letras maiúsculas, então vou fazer um teste aqui, ó. Vou colocar pwd em letras maiúsculas e vou executar o comando. O que ele vai entender? Ele vai tentar interpretar esse comando. Então, como o Bash ele trabalha somente com letras minúsculas, ele vai me retornar como saída do comando que pwd, mesmo estando escrito corretamente, mas estando escrito em letras maiúsculas, é retornado como um comando não encontrado, ou seja, ele não conseguiu localizar esse comando, ele não conseguiu identificar esse comando como um comando válido, como um comando que possa ser executado e gerado uma saída para a gente, tá? Então isso é importante ter cuidado com esse detalhe aí. Então sempre ter cuidado com, por exemplo, as informações na hora de digitar. Sempre ter cuidado para não digitar comandos em letras maiúsculas, tá? Bom, outro detalhe importante, tá? Além do pwd, seria, por exemplo, saber, bom, já sei que usuário eu estou, né? Então eu gostaria de saber qual usuário, no caso, se eu estivesse num terminal que não estivesse me identificando o usuário, eu poderia utilizar o comando whoami ou whoami, né? Esse comando pergunta quem sou, né? Então ali, como saída, esse comando me retorna Fabrício como sendo o usuário que está logado, que está com uma sessão aberta agora no sistema. Então são dois comandos que um me informa onde eu estou e outro me informa quem eu sou. Se eu, por exemplo, não tivesse a definição de que em que máquina eu estou utilizando ou estou logado nesse momento, então eu utilizo o comando host name, comando que vai exibir o nome da máquina, o nome do host, da máquina que eu estou logado agora. Então são comandos bem interessantes, como o pwd então exibe o diretório, o whoami exibe quem sou, e o host name informa em que máquina ou em que estação eu estou trabalhando. Então isso é importante sempre para informações sobre o meu sistema. Bom, outra coisa que também eu preciso saber e também preciso utilizar, que é um comando que vai me trazer informações sobre o meu sistema operacional, informações, por exemplo, detalhadas sobre qual versão do meu sistema operacional, qual arquitetura que ele está utilizando,
Também informações sobre versões referidas ao kernel, que é o núcleo do meu sistema. Então eu uso o comando uname -a, tá? Então esse comando uname -a, ele traz informações assim, ó, bem detalhadas sobre o que eu estou utilizando. Então ele vai me trazer aqui informações, por exemplo, o Linux, né, informações sobre a minha máquina, a versão do kernel, né, que eu estou utilizando, a versão do sistema, tá, a data, a hora, tá, o ano, a arquitetura que eu estou utilizando, tá, e o meu sistema, né, o GNU Linux. Então isso é importante para a gente ter informações referentes ao meu sistema. Então traz informações bem básicas, né, sobre o meu sistema operacional, tá? Então isso é importante também, o name -a, tá? O name somente, tá? Ele só traz informações bem reduzidas sobre o tipo de sistema que eu estou usando. Estou usando um Linux, né? Então o name é o comando. Quando eu utilizo o "-a", ou seja, o "-a" é uma flag, um atributo, né? Ele vem referenciado a all, a tudo, né? Tudo referente a informações sobre o sistema. Então a diferença em usar o name somente e usar o name -a, eu estou retornando informações mais detalhadas, informações mais amplas sobre aquele sistema que eu estou logado. Então isso é importante também a gente ter cuidado. Outro detalhe importante aqui nessa situação que a gente está trabalhando seria, por exemplo, a questão de navegação, né? Ou seja, saber andar dentro da arquitetura do meu interpretador, do meu modo texto, né? Saber como eu posso andar sobre essa arquitetura e como eu posso navegar dentro dessa estrutura de texto não muito comum de ser usada no dia a dia, tá? Mas eu ressalto, é importante hoje um administrador, um usuário, tá? Uma pessoa que trabalhe com informática, ela ter conhecimentos sobre terminal, porque isso aqui agiliza muito o processo do dia a dia. Além de consumir menos hardware na questão de processamento, eu tenho uma redução bem grande da execução de comandos. Por exemplo, no modo gráfico é tudo visual, fica mais fácil, perfeito. Aí eu vou lá, executo os comandos. Por exemplo, aqui na pasta pessoal, por exemplo, aqui, ó, eu abro a pasta documentos, tá? Eu abro a subpasta ética e eu consigo também navegar, né? Ó, posso retornar para a pasta anterior, tá? Ó, posso avançar novamente para a pasta que eu estava em questão. Eu posso saltar diretamente para a pasta pessoal sem retornar o passo a passo, né? Porque eu tenho os atalhos aqui, ó. Tenho esses ícones de acesso rápido aqui, então eu posso saltar para a pasta pessoal. Nessa seta eu posso retornar para o home, como também eu posso retornar para o raiz e posso retornar para o ética também. Só que nesse caso eu estou consumindo um processamento maior, eu estou consumindo uma memória maior, até porque o meu ambiente gráfico ele está consumindo memória para gerar cada elemento gráfico desses que tem aqui na tela. Então, numa questão de agilidade de execução de comandos, na agilidade de tarefas diárias, de, por exemplo, saber utilizar um pouco de comandos via terminal, vai facilitar bastante a vida do administrador. Então isso é uma dica importante. Não é necessário, não, eu vou ser um usuário, eu preciso saber de terminal. Não é tão importante, mas para uma pessoa, para um técnico, para um administrador de sistema, para uma pessoa que trabalha mais num nível acima do usuário, é necessário conhecer, até porque hoje não existe tanta mão de obra que
trabalhe com terminal, e sim pessoas que trabalham com um ambiente mais gráfico, né? Bom, vamos fazer uns exemplos aqui do comando de navegação, tá? Por exemplo, então, se eu quiser, por exemplo, retornar os comandos, eu posso usar a seta para cima aqui no meu teclado, aquelas 4 setinhas que eu tenho de direção, geralmente usada muito para jogos, né? Com a setinha para cima, setinha para baixo, eu consigo navegar sobre todos os comandos que eu já digitei no meu terminal, tá? Então isso é interessante. Então eu não preciso estar toda hora digitando, por exemplo, comandos. Por exemplo, pwd, eu já tenho ele na memória, então eu não preciso estar toda hora digitando. Na verdade, ele não fica especificamente na memória, ele fica num arquivo chamado history, tá? Que exibe todos os comandos que foram executados na sua ordem pré-definida. Então esse comando é o history. Ó, tá ali, ó, exibindo todos os comandos que foram executados, todos os comandos que foram trabalhados, incluindo o último comando que foi executado aqui, ó, que foi o próprio history, tá? Se eu quiser, por exemplo, apagar esse meu history para que eu desocupe e também memorize comandos em outra sequência, eu coloco o history "-c". O "-c" é a flag específica para exclusão. Na verdade, o C significa clean ou clear, né? Limpar. Então, agora se eu executar a setinha para cima, eu não tenho mais nenhum comando, nem para baixo, nem para cima, porque eu limpei o history. Agora, se eu executar o pwd e se eu executar, por exemplo, o hostname, tá? E setinha para cima, eu já tenho comandos armazenados no history. Se eu chamar o history, eu tenho exatamente os 3 comandos que eu digitei, tá? Outra coisa importante, vocês viram que eu limpei a tela, né? Então eu uso o comando clear. Clear é um comando que limpa a tela, tá? Então clear, um comando que eu estou utilizando sempre que eu quiser dar um refresh, uma limpada ali na tela, para tirar um pouco de informações, até por questão de limpeza da tela, né? Mas não é tão importante usar, só fica a cargo do usuário. Bom, falar um pouquinho sobre navegação então.